Não foi nada bom o depoimento do Jair Bolsonaro, ex-presidente e réu no processo que investiga a tentativa de golpe de Estado. O líder dos bolsonaristas chegou a chamar seus seguidores e adoradores de maluco e, claro, que recebeu ofensiva. Foi chamado de frouxo e tudo mais. Será que agora ele para de receber Pix? Quem vai contar pra gente é a Daiane Oliveira aqui no plantão no Meteoro. Tadinho do Bolsonaro. Quer dizer que o gadinho ficou bravo com ele. Que dó. Que Pois barra. é. Pois é, o Bolsonaro que não sabia, inclusive, como chegou a ser presidente. Ó, que triste, Bolsonaro. Ele chegou a falar isso, tá, gente? Ele também chamou os apoiadores de esquecerem a maluquice, né? Pedir AI-5, disse que as pessoas sequer sabiam que era o AI-5, intervenção militar. Ele largou a mão dos apoiadores, sim. Minimamente foi isso que ele fez. E lógico que isso teve uma revolta, ele causou a ira dos seus apoiadores nos grupos do WhatsApp, que chegaram a criar um vídeo que é fantástico. Esse vídeo que criaram está chamando o Bolsonaro basicamente de frouxo. Frouxo, gente, frouxo. O presidente, o ex-presidente da República, presidente não, gente, lá ele, não, a gente não quer ele presidente da República, mas ele é chamado de frouxo pelos então apoiadores, porque o vídeo circulou em grupos de WhatsApp em que pessoas aí ligadas ao bolsonarismo participam. Ó, oh, que chato, né, Sofia? Eu vou te pedir uma coisa, para colocar primeiro esse vídeo que o Bolsonaro é chamado de frouxo, porque é muito divertido, desculpa, gente. É bem divertido e didático, e depois a gente vai ver aí a matéria falando sobre isso, por favor. Bora lá. Bolsonaro é frouxo. Foi eleito como um cavalo de guerra, com promessas de confronto direto contra o sistema. Mas quando chegou lá em cima, o discurso mudou. A coragem virou silêncio, a ação virou covardia. E o povo ficou esperando uma atitude que nunca veio. Olavo de Carvalho avisou antes: uma vez lá em cima, vai viver de misericórdia de seus inimigos. E foi isso que aconteceu. O homem que prometia romper o sistema passou a pedir bênçãos a ele. Fazer uma brincadeira? O senhor não sabe. Eu gostaria de convidá-lo para ser meu vice em 26. É isso aí. Gente. O mesmo Ó, sistema que ele dizia combater o humilhou, calou seus aliados, prendeu manifestantes, destruiu reputações e ele aceitou tudo calado. Enquanto a direita era censurada, ele fazia live de pastel e moto. Enquanto o STF fechava o cerco, ele fazia sinal de coraçãozinho. Um homem que teme ser odiado nunca vai liderar uma revolução. Achou que poderia jogar com regras que já tinham sido queimadas. gente, o que que é isso? Que imagem é essa? Até agora eu não entendi o que que é esse rei com máscara de ferro aí. E no fim, terminou pedindo misericórdia aos mesmos que prometeu enfrentar. Gente, se tá citando Olavo de Carvalho, esquerdista, não é que fez isso aí, não. Não, com toda certeza não, Sofia. Inclusive, eu te pedi para colocar a matéria da revista Fórum, porque eles falam, né? Eles mostram, inclusive, os prints nos grupos, e são pessoas aí que são apontadas como bolsonaristas. São grupos, no finalzinho eles colocam, né, esses prints, e tem as mensagens, lógico, aí. Grupo Olha só o Águia. grupo, né? Grupo Águia, com mais de 20 mil membros aí, e o pessoal falando, né? Vídeo absurdo feito por um esquerdista lixo canalha. E aí as pessoas comentando embaixo que não, gente, é um grupo 100%, olha, o Grupo Águia, 100% bolsonarista, é um grupo que, pelas imagens e pelas pessoas que participam, a gente já entende, né, quem é, e são pessoas que têm várias mensagens aí, inclusive pessoas que de fato entendem o que o Bolsonaro fez, o que o Bolsonaro disse naquele julgamento. E o que ele diz no julgamento, quando ele não só quando ele tentou brincar com o Moraes, ele levou várias investidas do Moraes, gente. Mas quando ele tenta brincar com o Moraes ali, quando ele tenta dizer, e aí, Moraes, você quer ser o meu vice? E o Moraes declina do pedido, né? E todo mundo dá risada. Isso foi para a galera do bolsonarismo, a galera mais radical, que fala de prender Alexandre de Moraes, isso foi realmente um punhal, só um trocadilho com punhal verde e amarelo, mas foi exatamente o punhal.
E aí tem pessoas dizendo aqui no grupo várias coisas, do tipo, calma, gente, apaga lá então o vídeo, por favor, mas ao mesmo tempo a outra pessoa está dizendo, não vou apagar, apenas não poste novamente, sabe? E as pessoas lá reclamando e brigando no grupo. Inclusive, tem gente dizendo perfeito, não, sabe? Porque realmente o Bolsonaro incomodou o seu grupo. Eu vou repetir, eu gostei do que o Insanidade falou aqui no nosso chat, que é o seguinte, o Bolsonaro ele deu um diagnóstico para os seus seguidores, que é algo na linha de doença da vaca louca, né? Ele chamou o gado de maluquice, de malucos. Né? Só que esses bolsonaristas são bolsonaristas que seguiram o Bolsonaro durante muitos anos, não só na presidência, como pós-presidência, reforçando o discurso de que as urnas são fraudadas, de que não é para tomar vacina mesmo, de que Lula não presta, é ladrão presidiário, alimentaram uma ideia antipetismo muito forte. E essa galera, nesse momento, quando se vê na frente do Alexandre de Moraes e pensaram que o Bolsonaro seria aquele homem combativo, e ele não é, eles recuam e eles sentiram esse golpe. Eles sentiram que o Bolsonaro ele não seria a figura que vai continuar falando grosso na frente do Alexandre de Moraes, porque o Bolsonaro está com medo. Quando ele fala que é a favor da democracia, quando ele diz que não lembra em que momento ele ofendeu os ministros, Fachin, o próprio Alexandre de Moraes, mas ele tem várias controvérsias, né, e contradições no seu discurso, ele recua e não é ofensivo como se esperava dele, porque se queria que o Bolsonaro fosse preso para servir de Marte. E quando ele utiliza na sua defesa de forma, vamos dizer que uma forma não visceral, de forma correta, né, do que ninguém esperava que ele fosse fazer, que era ser uma pessoa bem instruída, e seguiu muito bem, ele se distancia dessas pessoas que já são os extremistas que queriam que o Bolsonaro chegasse lá, por exemplo, com um discurso de não, você teria que ficar preso, Alexandre de Moraes, você é contra a democracia, o mesmo discurso que ele utiliza no trio elétrico. Só que aí ele poderia sair algemado, e o Bolsonaro tem medo disso. Não é ele se trancou no banheiro por 15 minutos, né? Ele tem medo de ser preso, gente. Ele tinha medo de sair de lá algemado. E eu acho que para a gente foi bem legal esse discurso do Bolsonaro, porque fez com que desse uma sacudida no gado, que o gado entendesse, ou perdão, que os apoiadores do Bolsonaro entendesse que, de fato, ele não é essa figura que todo mundo achava, aquele tigrão, né, para cima do judiciário. Ele não é essa figura, gente. Só para o pessoal saber. Eu, particularmente, adorei que o Bolsonaro foi chamado de frouxo. E você, Sofia, gostou? Adorei, adorei. Isso a gente tava conversando agora há pouco, eu e o Pedro, aqui em outro corte aqui do plantão, que, gente, foi um péssima essa piada do Bolsonaro, porque ele não ganhou nada com isso. É óbvio que o Xandão não vai ser mais bonzinho com ele na hora do julgamento, nem nenhum dos outros ministros do STF, né? Até porque ele não vai ser julgado só pelo Alexandre de Moraes, vai ser julgado pela primeira turma. Não ganhou ponto com nenhum dos ministros, mas para os apoiadores dele, tirando aqueles que já perderam completamente o senso crítico, aquilo ali foi uma traição. Foi uma traição, estilo, gente, olha os patriotas todos sendo presos, etc. E você vem com esse papinho de vem ser meu vice. Não, é uma coisa assim, tipo, o Bolsonaro só tinha a perder fazendo essa piada. E o mais engraçado é que, de certa forma, o Alexandre de Moraes tentou salvar o Bolsonaro dele mesmo, né? Quando o Bolsonaro perguntou, posso fazer uma piada? O Alexandre de Moraes ainda falou, você tem certeza? É melhor perguntar para os seus advogados, sabe? Então, assim, ele deveria ter ouvido o Xandão e ter ficado quieto e não ter falado. Mas, para nós, que bom que ele falou. Que bom que ele falou. E, de certa forma, ele acaba provando uma coisa que daí isso é ruim para a esquerda, que existe bolsonarismo além do Bolsonaro. O bolsonarismo, ele já existia antes do Bolsonaro, a gente só chamava, antes da gente chamar as pessoas de bolsonaristas, a gente chamava elas de coxinhas, né? E vai continuar existindo depois do Bolsonaro também. O Bolsonaro provavelmente vai acabar preso, eu vou ficar muito surpresa se isso não acontecer.
E só que isso não vai ser o fim da extrema direita. Enfim, ficamos por aqui, Dai. Pessoal que Ficamos, está Sophie. assistindo ao vivo, não saiam daí que a gente já volta com mais notícias para vocês.